Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube a gente sobe o vídeo, né? Pessoal, hoje é dia 15 de julho. Nós já estamos praticamente na metade do mês. Me conta aí, as férias já chegaram aí? Na casa de vocês? As crianças já estão de férias? Bora lá para mais um momento de sabedoria? Então vamos lá. Nesse capítulo 15, gente, ele começa no princípio aqui, né? E ele usa dois órgãos, a língua e os lábios. E o que eles simbolizam, né? Eles falam sobre a comunicação. E aí ele fala o seguinte: uma pessoa que cultiva a sabedoria só emprega a sua língua e os seus lábios para esparramar o saber. Isso é a entrega, né? Ele entrega-se uma vida e ele se dedica a vivenciar e praticar para que seus lábios só esparramem o saber. E aí, eu já tinha uma perguntinha para vocês, que é o seguinte: já aconteceu com vocês de às vezes estar num diálogo ou com uma pessoa e que aí você se empolga e aquela comunicação ali, ela se dá, o rumo dela se toma para às vezes falar de alguém ou falar da vida de alguém? Infelizmente, essa é uma prática muito comum. E por que que isso acontece? Essa prática faz com que a gente se sinta importante, ou às vezes a gente faz isso até para entrar numa conversa ou para conquistar um espaço ali com alguma pessoa, e às vezes a gente cai, infelizmente, nessa prática. E o cérebro da gente, acaba que existe ali uma recompensa, né? E o cérebro da gente acaba que vai gostando. Só que a gente tem que, sim, se policiar para fazer isso. Se a pessoa não está presente, a pessoa da qual você está falando não está presente, não é correto falar da vida dela, né? E aqui está deixando claro, uma pessoa cultiva a sabedoria quando a sua boca e os seus lábios só pronunciam e só esparramam palavras de saber. O que é comunicar, né, gente? Quando a gente está comunicando com uma pessoa, quando a gente está em diálogo, a coisa que a gente está comunicar é ficar comum para mim e ficar comum para ela. E é muito, muito, muito feio quando você fala sobre alguma coisa que não tem nada a ver e não diz respeito a você, só diz respeito ao outro. Então, é um convite a vocês. Se algum de vocês tem essa prática, por favor, abomina e não caia nessa tentação de ficar falando do outro, né? E aí ele começa o capítulo falando, né? Uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. Ou seja, numa discussão, né? No começo ali de uma contenda, a resposta branda aplaca o furor. Não queira partir para uma discussão. Analisa o que você vai ganhar com isso. Principalmente se a pessoa não estiver aberta. Você não vai ganhar absolutamente nada com isso e você não está agindo com sabedoria. E aí ele continua: a língua dos sábios ornamenta a ciência, a boca dos imbecis transborda loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons.
A língua do nécio são uma árvore de vida. Não, a língua sã são uma árvore de vida. A língua perversa corta o coração. O nécio desdenha a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão torna-se sábio. Gente, de novo está falando a respeito de aceitar a repreensão, principalmente por parte do filho para o pai, né? Do filho analisar. E essa semana aqui em casa aconteceu uma coisa, meu filho, ele tomou uma decisão, coisa simples, né? Mas ele foi consertar um pneu que estava furado e aí o borracheiro convenceu ele de que precisava de fazer um rodízio de pneus. Só que o cara, ele foi fazer um rodízio de pneus, ao invés de ele tirar o pneu da frente e passar para trás, ele fez um rodízio trocando inclusive a roda. Então, eu não sei se vocês sabem disso, quando você faz isso, você acaba que você perde o alinhamento e o balanceamento do carro. Então, às vezes os filhos da gente, eles acham que estão tomando a melhor decisão, eles não consultam a gente, né? Embora deveria, não consulta. Querendo ou não, isso é parte de aprender, né? Isso é parte de crescer, de crescer em maturidade. E aí eu falei para ele, meu filho, por que não passa a mão no telefone e pergunta? Tem 2 tios na família que são mecânicos. Você vai e acredita simplesmente na palavra do borracheiro. E aí o que acontece? Ele entendeu e aceitou a repreensão, né? Só que às vezes acontece, eu vejo por aí, de o filho ficar completamente fechado aos argumentos e os ensinamentos dos pais. Isso é muito triste. Agora, por que ele está fechado? Será que no momento que você conversa com ele, você tenta passar a instrução de forma tranquila, de forma leve? Tem que analisar isso. Como que está se dando essa comunicação sua com ele, né? Isso é importante. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Os lábios do sábio destilam o saber, e não assim o coração dos insensatos. O sacrifício dos pérfidos são abominação para o Senhor. A oração dos homens lhes são agradável. O que ele está falando aqui, ó? Sacrifício dos pérfidos. Deus, gente, não está ligado e não está nem aí para qualquer sacrifício seu. Se esse sacrifício não está emanado e se ele não está no primórdio de uma sincera busca de justiça, não adianta nada fazer sacrifício se você não observa amor ao próximo. O Senhor, ele está mais preocupado com as suas atitudes e ações. Sacrifício por sacrifício não agrada a Deus. Às vezes você está sendo mais religioso do que tudo. E Deus não se agrada disso. Então ele está falando exatamente isso. Não adianta nada você fazer sacrifícios e não estar observando atitudes suas que promovem, por exemplo, a discórdia. Se você não tem um coração reto, se você não está praticando a justiça, se você não pratica o amor ao próximo, mas de absolutamente nada vale o seu sacrifício, o seu jejum. Isso não serve de absolutamente nada, tá? O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama quem se prende à justiça. Severa é a correção para o que se afasta do caminho, e o que aborrece a repreensão perecerá. Gente, severa é a correção para o que se afasta. Não tem problema você ser corrigido. Volta para sua rota e segue o caminho.
Caminho, gente, o que significa? É a jornada. A cada passo, a cada etapa do caminho, a cada descida, a cada subida de morro, você vai crescendo em maturidade. Você vai crescendo como ser humano. E isso que é o importante. E se às vezes você desviou, tomou uma rota ou pegou um atalho, volta para o caminho, segue o alvo, né? Severa é a correção, já passamos esse. A habitação dos mortos é o abismo, e a habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor, mas o coração dos filhos dos homens, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem repreende, nem vai em busca do sábio. O coração contente alegra o semblante, e o coração triste deprime o espírito. Gente, todo cristão, uma característica do cristão é ser alegre. O seu coração tem que estar contente. Uma das maiores características do cristão é ser alegre. Então preste atenção a isso. O Senhor não nos quer cabisbaixo. O Senhor não nos quer tristes. Que nós possamos manter o nosso coração alegre. O coração do inteligente procura a ciência, e a boca dos tolos sacia-se de loucura. Para o aflito, todos os dias são maus. Para um coração contente, são um perpétuo festim. Olha isso. Quem é aflito, todo dia é ruim. Mas quem tem um coração contente, todo dia é um festim, gente. Todo dia você está subindo no nível. Todo dia você está adquirindo mais maturidade. E isso que é o importante. Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com inquietação. O homem iracundo excita questões, mas o paciente apazigua as disputas. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos, e o caminho dos corretos é sem tropeço. Gente, são promessas. O que você vai escolher? Ser um tolo? Ou vai querer ser correto e seu caminho sem tropeço? Caminho sem tropeço, gente, não quer dizer que nunca vai acontecer nada de ruim, não, tá? Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para que a glória de Deus seja manifestada. Isso não é um castigo. Isso é amor. Amor do Senhor para conosco. Não se esqueça disso. O filho do sábio alegra seu pai. O insensato despreza sua mãe. Nossa Senhora, que soninho. A loucura diverte o insensato, mas o homem inteligente segue no caminho reto. Os projetos malogram por falta de deliberação. Conseguem bom êxito com muitos conselheiros. De novo, ele fala sobre aceitar e pedir conselhos. Tem um projeto? Busque quem será os seus conselheiros para que o seu projeto seja bem sucedido, né? Saber dar uma resposta é a fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. Isso realmente é muito bom, né, gente? Quando você está ali no olho do furacão e vem alguém e te dá uma palavra assim, certeira. É uma alegria, realmente. O sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma os limites da viúva. Os projetos do pérfido são abomináveis ao Senhor, mas as palavras benevolentes são puras. O coração cobiçoso perturba sua casa. Aquele que odeia subornos viverá. O coração do justo estuda sua resposta. A boca dos maus, porém, vomita o mal. O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. Olha isso. E aí? Você tem dúvida
Como que você está seguindo a sua vida? Você busca a justiça? Como que você está vivendo a sua vida? Né? E aí ele fala aqui, né, que a pessoa sábia tem que manter o coração sempre alegre, o coração do justo estuda sua resposta, e principalmente que o Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos, né? O brilho dos olhos alegra o coração, uma boa notícia fortifica os ossos. Brilho nos ossos dos olhos, gente. Quando acontece algo que você fala assim, é lógico que alegra o coração. Quem não anseia por uma boa notícia? Quem não anseia por um coração alegre? Quem não anseia viver uma vida de retidão, observando os ensinamentos do Senhor? O problema é que às vezes a gente vai vivendo a nossa vida como se a gente tivesse o poder de realmente fazer absolutamente tudo com o entendimento e o conhecimento que a gente tem, sem buscar ou sem ter intimidade com o Senhor. E sem essa intimidade, gente, muitas vezes nós vamos tomar atitudes que não é a mais correta. A gente cai na tentação ou a gente cai na armadilha de, às vezes, desviar do caminho. Então, toma bastante cuidado com isso, né? Para não desviar do caminho, para não desconectar, para não deixar a intimidade de Deus, com Deus ficar de lado. Porque se você é íntimo de Deus, se você tem intimidade com o Senhor, você não vai deixar que isso fique de lado. Isso é muito importante. Quem der atenção às repreensões salutares habitará entre os sábios. Olha isso. Se você der atenção às repreensões, você vai habitar entre os sábios. Por que isso, gente? Porque já foi falado aqui. Quanto mais repreensão, quanto mais você refaz a sua rota, mais sábio você fica. Mais sabedoria você vai acumulando, né? O que rejeita a correção faz pouco caso da sua vida. Quem ouve a repreensão adquire a sabedoria. Exatamente isso. Não tem como ser sábio, gente, sem errar. Para você andar, você caiu várias vezes. Não existe se tornar sábio sem repreensão nenhuma, sem errar em nada. Isso não existe. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade perece a glória. Então, aqui termina o capítulo e eu deixo com vocês essa reflexão. A humildade precede a glória, né? Então, por favor, observem a correção, mantenha o coração alegre, mantenha o coração limpo, seja humilde e, acima de tudo, ande em cima da aceitação, da correção e da repreensão, porque cada dia mais você está se tornando uma pessoa sábia, acumulando a sabedoria. Não tem como dar errado. Não ignore isso daí, tá? Uma excelente segunda-feira para vocês. Que Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. Fiquem com Deus e aproveitem as férias com os pequenos. Beijo!